Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que são os artigos, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né, quando o assunto é a gramática da língua portuguesa. E hoje nós vamos falar de maneira bem simples e resumida sobre os artigos, né? Então, o que são os artigos? Então, os artigos, eles são uma classe de palavras que individualizam e caracterizam os substantivos. Então, eles exercem a função de adjunto adnominal, né, e pode ser classificados como definidos e indefinidos. Por que é importante nós entendermos sobre isso? Então, é importante tanto para nossa oralidade, quando vamos falar, quando vamos escrever e até mesmo para aquela redação no Enem também. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que são artigos e algumas das suas classificações também. Artigos, então, são a classe gramatical de palavras que tem a função de definir ou de indefinir um substantivo. Então, ele também são responsáveis, por assim dizer, por indicar o gênero e o número dos substantivos, ou seja, o gênero feminino e masculino e o número, se é singular ou se é plural. E eles também exercem essa função que eu disse para vocês de adjunto adnominal, porque sempre acompanham um substantivo. Mas agora que nós já temos a definição do que é um artigo, quais são as suas classificações? Então vamos ver a primeira, que é artigos definidos. O que são artigos definidos? Bem, os artigos definidos, como o nome já diz, né, são os artigos que individualizam um ser, um objeto ou um lugar, né, de forma particular, objetiva e precisa. Então, os artigos definidos indicam que um substantivo ele está se referindo de modo específico e já conhecido pelo falante e também pelo ouvinte. Então, eles trazem, né, o gênero, como eu disse, feminino e masculino, e também o número, plural e singular, né, singular e plural, do substantivo que acompanham, né, e ficam anteposto a ele, ou seja, antes do substantivo. Mas vamos ver alguns exemplos de artigos definidos. Vou deixar passando para vocês aqui na tela alguns exemplos. Eu ganhei os prêmios. Então, nessa frase, onde está o artigo definido? Se você disse os antes de prêmios, você acertou. Uma outra frase. O Rafael foi comigo ao restaurante. Nesta frase, onde está o artigo definido? Se você disse o, você acertou. É o Rafael. Mais uma frase. Vou visitar a Itália no próximo mês. Nessa frase, onde está o artigo definido? Isso mesmo, a Itália. Então, antes de Itália tem um artigo definido a. Então, os artigos definidos é o, os, a, as. Segunda classificação, artigos indefinidos. Então, os artigos indefinidos, né, são os artigos que são responsáveis por indeterminar o substantivo. Então, eles o caracterizam de forma imprecisa e bem generalizada, sem nenhuma particularização e nenhuma individualização dos seres, objetos ou até mesmo de lugares. Então, os artigos indefinidos, eles são utilizados quando nos referimos a algo de forma genérica, né, de forma não específica. E quais são esses artigos indefinidos? Os artigos indefinidos são uns, um, uma, umas. Gravou aí? Um, uns,
uma, umas. Vamos ver algumas frases para a gente entender melhor? Eu ganhei uns prêmios. Então, nessa frase, uns vem antes de prêmios. E uns é um artigo indefinido. Vou visitar um país no mês que vem. Um é um artigo indefinido. Um país, mas que país? Então, os artigos indefinidos são um, uns, uma, umas. Só que os artigos, eles têm outras funções também. Vou citar só algumas aqui, mas ela tem a função, por exemplo, além de possuírem a função principal, que é definir e indefinir um substantivo, os artigos eles possuem outras funções, como, por exemplo, indicar, né, termos anteriores referidos. Por exemplo, vou deixar um exemplo aqui para vocês, que diz assim: Juliana Silva deixará as peças de teatro e irá lançar seu próprio livro sobre o Brasil. A atriz anunciou em sua rede social no último sábado, segundo ela, sempre desejou escrever sobre o país. Então, nesse pequeno trecho, né, onde está os artigos? Você consegue definir onde eles estão? Bom, no caso acima, o artigo a, conforme nós vemos aqui, ele está se referindo a Juliana. No começo do trecho, falou que Juliana Silva deixará. Só que depois, mais à frente, só falou a atriz, não falou Juliana novamente. Então, esse artigo A ele fez uma retomada de algo já citado anteriormente. Também, o está se referindo ao país, no caso o Brasil. Então, não falou de novo o Brasil, mas falou o país. Então, fez novamente uma retomada. Então, isso nos mostra que o artigo ele está fazendo uma retomada de algo, né, que já foi identificado anteriormente. Também, uma segunda função, a função de substantivação. Os artigos, eles também conseguem transformar outras classes gramaticais, como adjetivos e verbos, em substantivos. Esse processo é chamado de substantivação. Vou colocar aqui 2 exemplos para vocês também, que diz assim: aquela menina tem um olhar brilhante. Conseguem ver? Uma substantivação do verbo olhar. Né? O olhar, ele é como brilhante, então substantivou, né, esse até então verbo. Um segundo exemplo, vou deixar aqui a frase: o azul do mar me encanta todos os dias. Consegue saber que processo é esse aqui? Então, uma substantivação do adjetivo azul, né? O azul do mar. Ou seja, teve uma substantivação ali, né, do adjetivo azul. E aí, o que vocês acharam desse conteúdo? Fala para mim aqui nos comentários. O que vocês acharam? Vocês já sabiam de tudo isso? Ajudou vocês a entenderem melhor sobre a questão do artigo? Então, só para fazer um resumo, o artigo ele pode ser classificado como definido e indefinido, né? Então, o artigo definido é o, os, a, as. Já o artigo indefinido é um, uns, uma e umas. Escreve aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo. Se inscrevam no canal para mais explicações. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece de deixar o seu like também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!